lá de 1958, né, daquele jogo histórico lá do Clube dos Paraplégicos com o Clube do Otimismo, né, no basquete lá, até 1995, quando se funda oficialmente o CPB, né? Conta para nós um pouco dessa fase aí. Então, o Portinho, esses dias eu estava pensando muito sobre essa questão, né, de como as coisas acontecem, né? Nada acontece assim da noite para o dia. E eu estava fazendo uma analogia com as grandes obras da arquitetura, né? Normalmente, se fala muito sobre o arquiteto, né? O arquiteto é o cara que pensou, que sonhou. Pouco se fala do calculista, do engenheiro de cálculo, que é o cara que pega o sonho do arquiteto e transforma aquilo em realidade, né? Coloca de pé. E para chegar ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em 1995, a gente atravessou um belo pedaço, né, de tempo, talvez uns 37 anos aí, que você diz, porque de 58 a 95, muita coisa aconteceu, né? O esporte não nasceu com o Comitê Paralímpico Brasileiro, o esporte nasceu em 1958. E também é uma coisa bem interessante, Portinho, como nasceu, né? Duas pontas da sociedade brasileira dão vida ao desporto das pessoas com deficiência no Brasil. Um retirante saído lá de Alagoas, vindo para o Rio de Janeiro e depois indo para os Estados Unidos, né, como muitos brasileiros fazem ainda hoje. Hoje eu estava vendo, né, um avião chegou no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, trazendo 157 imigrantes, né, brasileiros que tentaram entrar nos Estados Unidos, né, em busca do sonho, né, de melhores dias para suas famílias. E assim foi o que fez Robson Sampaio de Almeida, uma das pontas, né, do nascimento do esporte de pessoas com deficiência no Brasil, que sai de Alagoas, vem para o Rio e do Rio vai para os Estados Unidos em busca de uma oportunidade e lá se acidenta, trabalhando, operando uma empilhadeira. Houve um acidente lá de trabalho, o Robson fica paraplégico, né, e vai para um centro de reabilitação americano fazer o seu processo de reabilitação e lá encontra o esporte, né, como ferramenta no processo de reabilitação. Na outra ponta, a gente tem a aristocracia. Sérgio Del Grande, filho de uma família paulista, né, dessas famílias tradicionais de São Paulo. O irmão foi presidente, né, do Palestra, hoje Palmeiras. E Sérgio, jogando futebol, em 1951, se acidenta, né, disputando uma bola. Ele se desequilibra, bate com as costas na trave, né? Naquela época as traves, né, eram feitas com aquelas pernas de 3, né, madeira. Ele bate com as costas na quina, fica paraplégico e também em 56 vai para os Estados Unidos lá para aprimorar, né, o seu processo de reabilitação. Tem conhecimento, né, no centro de reabilitação do esporte, do basquetebol especificamente, e volta para o Brasil querendo fundar aqui um clube da mesma época em que Robson. Os dois voltam em 1958 e criam os dois primeiros clubes de pessoas com deficiência do país, né? A gente Clube do Otimismo,
criado no dia 1º de abril, e o Clube dos Paraplégicos no dia 27 de julho. Há uma discussão aí quem criou primeiro, mas isso é uma discussão que não interessa muito, né? E começam, então, a fazer o esporte andar, crescer, né? São realizados os primeiros jogos de basquetebol em cadeira de rodas aqui no país, né? Foi uma melhor de 3. Os paulistas ganharam a primeira, os cariocas ganharam a segunda e a terceira partida, né? E aí começa a acontecer efetivamente o esporte, né? Em 1972, o Brasil participa pela primeira vez de Jogos Paralímpicos. Em 76, ganha a primeira medalha, com Robson mesmo, né? Numa modalidade que hoje não se joga, não se pratica mais, que é o lawn balls. Era como se fosse uma bocha, né? Só que na grama, com um bolinho e 2 bolas, né? Pesadonas. Eu tenho até o conjunto de bolas do Robson, estão comigo. Como tem também a primeira medalha, né? Ganhei em 73 nos Jogos de Stockmann-Deville. E eu reputo o Robson assim como um visionário, sabe? Robson, eu não o conheci pessoalmente, mas pelo que li, pelo que ouvi, eu acho que Robson era o grande visionário, né? A ponto de ter, em 1965, criado o Comitê Paralímpico Brasileiro. O Diário de Notícias traz, né, a informação de que o Comitê Paralímpico Brasileiro havia sido criado e eleito uma diretoria, iria funcionar lá onde funcionava o Clube do Otimismo, aliás, onde funciona ainda hoje, lá no Meier, mas não foi para frente, porque havia um conceito de que no Brasil ou em qualquer país não poderia haver 2 comitês convivendo, né, num só país. A Carta Olímpica não permitiria isso. Eu, depois, lá na frente, vou falar sobre isso, porque escutei isso em 1998, né, quando o desporto paralímpico é reconhecido pela Lei Pelé. O Pelé disse a mesma coisa, né? Não sei se a Carta Olímpica permite. Então, Robson, visionário, em 75 vai ao México, né, no Parapan, com aquela história das 2 delegações, né? Muita gente sabe aí, né? Chegou a delegação dos paulistas e a dos cariocas, né, no México. Aí os mexicanos lá fazendo o Parapan-americano disseram: vocês se reúnem aí, decidam qual é o Brasil, para a gente fazer a bandeira aí para o mastro aqui, né? Uma das muitas confusões, né, do nosso esporte e do nosso movimento, né, de luta, né, das pessoas com deficiência. E na volta do México, com um ambiente pacificado, né, cria-se a ANDE, a primeira organização de administração do desporto a nível nacional, né? Chamava-se Associação Nacional de Desporto para Excepcionais. E a ANDE, excepcional era o termo, né, com que eram tratadas as pessoas com deficiência, né? São os excepcionais. Tem muitos que são realmente excepcionais, tem outros que nem tanto. Deixa a excepcionalidade lá de lado. E a ANDE começa a funcionar, a fazer os jogos nacionais, né, em cadeira de rodas. O povo aí do Sul, né, não da RS Paradesporto, mas da ARPA, né, a antecessora aí, né, do RS Paradesporto. Nosso amigo Carlos Burli, professor Aldo Potriche, Cláudio, né? Cláudio não, acho que não estava nessa época, acho que não estava aí ainda, não era gaúcho ainda, né? Hoje já é um gaúcho, já sabe fazer churrasco, já sabe essas coisas.
Criaande começam os Jogos Nacionais em cadeira de rodas. E nessa época, Portinho, nós tínhamos, a nível internacional, uma entidade para cada área de deficiência. Tínhamos uma entidade para os paraplégicos, 6 classes. Tínhamos uma entidade para os amputados, 9 classes. Tinha uma entidade para os paralisados cerebrais, 7 classes. Tinha uma entidade para os cegos, 3 classes. Aí a gente faz as contas aí, 9, 6, 15, com 7, 22, com 3, 25. Ia fazer a prova dos 100 metros, começava hoje, terminava o ano que vem. Não tinha jeito. Esse movimento, então, começa a se articular para criar uma só organização a nível internacional, que é o Comitê Paralímpico Internacional. Em 1989 surge, né? O Comitê Paralímpico Internacional, IPC. 92, em Barcelona, o IPC ainda não é responsável pela realização dos Jogos, né? Formou-se um comitê dessas entidades todas, né, para fazer os Jogos de Barcelona, porque o 88 havia recuperado, né, fazendo a mesma cidade-sede, né? Seul, em 88, como está fazendo agora os Jogos de Inverno, né, fez a edição dos Jogos Paralímpicos, né, porque a primeira foi em Roma, depois Tóquio, 64, que fez também esse ano que passou, né, a segunda edição de Jogos Paralímpicos, e aí perdeu-se o contato, né? 68, 72, 76, 80, 84, os Jogos Paralímpicos aconteceram nem sempre na mesma sede dos Jogos Olímpicos. Isso é retomado em 88, 89 surge o Comitê Paralímpico Internacional e começa a pressionar os países para que eles possam criar os seus NPCs, né, os seus Comitês Paralímpicos Nacionais. E o Brasil, então, é aceito como membro do IPC muito antes de ser criado, em 1991, numa Assembleia na Hungria. O Brasil é aceito como integrante, né, do IPC. Mas estávamos às vésperas da Paralimpíada de Barcelona, não foi possível, né, se concretizar a fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Deixou-se depois para as vésperas dos Jogos Paralímpicos de Atlanta, né? Muita pressão do IPC, né? Era para ter sido fundado em agosto de 94, mas houve um problema e aí não houve possibilidade de criar em agosto de 94, criou-se uma comissão para fazer uma assembleia no dia 9 de fevereiro de 1995. E essa assembleia foi realizada em 95 no Benjamin Constant. Eu fui, então, indicado para ser o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o que muito me orgulhou, né? Meu objetivo era levar a delegação aos Jogos de Atlanta, mas eu, nessa época, eu não tinha muita preocupação com medalha, né? O Brasil já ganhava medalha desde 76, como disse, só não ganhou em 80. Ganhou em 76, 84, 88, 92. Né? E eu, então, chegando no Comitê Paralímpico Brasileiro, quis buscar outros caminhos que a gente vai contar na sequência, né? Nosso programa aqui já está com, acho que o tempo estourado para esse primeiro momento. É muita história, né? Mas eu fico feliz, né, da gente poder fazer esse resgate através aí, né, da Paradesporto TV e agora da TV Paralímpica. Canal, né? Paralímpico. Botei até aqui, ó. Botei o... Deixa eu ver como aí aqui, tá aí, ó. Canal Paralímpico. Nunca sei direito aqui quando a gente aponta. Acho que está aqui em cima. Ele tá do seu lado esquerdo aí, né? Isso. Sempre do seu lado esquerdo. É isso aí. A saída sempre é pela esquerda.